Cristina, faz a prece para nós, por favor. Faço. Então, vamos aproveitar as energias dessa leitura e vamos com muita alegria iniciar o nosso estudo dessa noite, o estudo desse evangelho de amor que foi trazido para nós. Vamos nos esforçar para que os nossos olhos, os olhos da nossa alma, consigam enxergar sempre além do que a matéria, que nós possamos perceber que além dos nossos irmãos, além das circunstâncias menos felizes, existe um Deus, existe misericórdia, existe o bem, existe a paz e a harmonia. Senhor Jesus, nós te pedimos com todo o nosso amor, o nosso coração, por esses nossos irmãos, para os quais foi pedida a prece, a oração. Todos estão sempre abraçados, todos estão sempre acolhidos por Deus, por Maria Santíssima e por nosso querido Jesus. Nos envolva nesse momento com a paz do seu amor, para que as mensagens do Evangelho, a luz do Evangelho, possa penetrar os nossos corações e ali fazer morada. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Estamos, então, aí no segundo item, né, da introdução, estudando aí a autoridade da doutrina espírita. Já fizemos uma leitura inicial de um trecho que deu aquela consideração geral sobre os espíritos, né? Sobre as suas revelações, a sua escala evolutiva, os espíritos que podem e que colaboraram, né, na própria construção da doutrina, e o trabalho que foi feito de preparação do terreno para apresentar 2 critérios que vai usar como controle universal do ensino dos espíritos. Então, hoje nós vamos começar o primeiro critério, que vai até o penúltimo parágrafo. Depois, o último parágrafo é o segundo critério. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, um pouco mais. Depois, quando fala o princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações, é o terceiro, é o segundo critério. Tá? E nós vamos começar aí no... Primeiro exame comprovativo. Concordância no que ensina os espíritos? O primeiro controle. O primeiro exame comprovativo. O outro para. O outro está lá no final. Na hora que você for chegar lá, eu te aviso. Tá? Eu conversei com o Hélito, ele achou assim, interessante a gente ler tudo. Aproveitei que eu fiquei um dia inteiro lá com ele e a gente andou... A gente lê tudo, porque muitas das dúvidas que tem está resolvido em seguida. E como os critérios são diferentes, então eu separei desses 2 grandes blocos aí de texto. Tá? Eu te aviso. Tá? O primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, não hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos,
buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando o médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com o espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que é presente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Um instantinho só. Tudo bem, Alcione? Tudo bom, gente? Boa noite. Desculpe o mega atraso, viu? Seja bem-vindo. Boa noite. Aqui, Obrigada. você chegou a ver onde é que nós estamos aí? Estou acompanhando aqui. Então tá bom. Ok. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa base em que nos apoiamos, quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa porque somos nós que vos dizemos. A nossa opinião não passa, aos nossos próprios olhos, de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas, tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda a especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que ele chegou o momento de dar um passo para diante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas, para nós, nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir,
se encontrará o critério da verdade, o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que em toda parte todos receberam diretamente dos espíritos a confirmação de que esses livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa a salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram o dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal-querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos praza a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? É com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a infirmá-los? Que efeito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que sequer lhe retardou a marcha? Até agora não se considerara a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que... Para aí. Esse é um critério, né? Proposição de 2 critérios, nós estamos aplicação no critério de concordância dos ensinos, o que realmente isso traz para nós, né? Muito bem. Podem comentar. Escuta, é o seguinte, todos estão com a mesma tradução? A Bia está lendo? A minha é a mesma da Bia. Minha também. É a de Guilhom Ribeiro que ela está lendo. A do Evandro Toledo tem algumas diferenças. Mas é só ordem de palavras, né? Eu não sei essa introdução aqui, é basicamente é a mesma coisa, é só chamar a atenção aqui, logo no início da leitura, quando fala a concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles. Está mais ou menos escrito assim, veja aí, Bia. Foi logo no início da leitura. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle. Isso. Mas mais adiante um pouquinho. Quando fala ocorre em certas condições. Mais um pouquinho adiante, depois de domínio de uma obsessão. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos. Não, perdão, eu estou lendo no da Bia. Não tem problema. Não, isso. É esse que você quer? É isso. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes.
não há uma garantia suficiente. Pois é, não, basta isso. Tá? Basta isso. Houve na leitura aí, é para a gente observar que há determinados posicionamentos gramaticais que alteram, às vezes, até o sentido. Tá? O que está escrito aqui no meu? É evidente que, se ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com um espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. E houve uma leitura aí que fala assim, pode lhe dizer sobre diferentes nomes. É diferente. Sobre diferentes nomes. Veja o sentido da coisa, hein? Tá? Você pode dizer a mesma coisa sobre diferentes nomes, e pode dizer diferentes coisas sobre o mesmo nome, hein? Mas espera aí. Não, mas aqui o sentido é este lhe Dizer pode. a mesma coisa sob nomes diferentes. Dizer a mesma coisa Sobre diferentes e não nomes. coisas diferentes. Dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. E dizer diferentes coisas sob o mesmo nome. Não, aqui Tem uma tradução que está assim, tá? Tá, mas aqui, Então, mano, a do Guilherme Ribeiro. Sim, eu só estou alertando, alertando porque a gente pensar nisso aí, nessa definição, né? Porque as traduções, elas mais ou menos concordam com o pensamento básico, mas a colocação das palavras pode mudar. Costuma mudar um pouquinho o sentido. Mas a própria tradução que ela leu ali anteriormente tem o mesmo sentido da segunda, tá? Este pode lhe dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. É exatamente isso. Ele pode assumir diferentes nomes de espíritos, né? Para falar a mesma coisa, para dar o cunho de universidade, tá? Universalidade, certo? Quando a expressão está junta aqui, sob nomes diferentes ou sob diferentes nomes, não há mudança de sentido, porque ele fala em sintonia com a mesma coisa. Isso. A mesma coisa. Né? Mas é isso aí. Eu já vi uma tradução que muda aqui, são coisas, você entendeu? Com o mesmo nome. Aí muda completamente o sentido. Né? É dizer que pau é pedra, que pedra é borracha, e a mesma coisa. Então, seria isso. Né? E não, perfeito. É só nesse sentido. Ok. Obrigado pela aula. Eu vou tocar num ponto que me fez parar e ficar algum tempo imaginando o trabalho que Kardec teve, quando ele fala aqui a receber comunicações de perto de 1.100 espíritas sérios. Imagine o trabalho desse homem sem nenhuma condição moderna que a gente tem hoje, recebendo comunicações diversas, em línguas diversas, em formas diversas, porque cada povo, cada momento tem sua maneira de se expressar. Ele lê tudo isso para que ele pudesse chegar à concordância que ele fala aqui. É algo assim inimaginável para mim. Miranda, você sabe o que eu achei mais impressionante? É existirem 1.000 centros já naquela época. Isso que me deixou mais impressionado. Também é outro aspecto. Veja, como a espiritualidade superior, vou usar o termo por falta de outro, difundiu a ideia em tantos e tão vários lugares diferentes do planeta. Ao mesmo tempo. Eles sabem virilizar a coisa, né? Sim. Já sabia, está vendo? Kardec devia trabalhar 48 horas por dia o ano inteiro. Ele deveria ter. Ele devia ter um grupo de espíritos dicionaristas para poder
ter uma palavra que congregasse os demais dentro daquele sentido que precisava. Exato. Porque a gente sabe a palavra formidável, ela tinha, em 1800, ela tinha um significado, hoje ela tem outro. Extraordinário, ela tinha um significado, hoje ela tem outro. E assim por diante. Quantas palavras mudaram o sentido? Então, às vezes, é difícil. Agora, você imagina a palavra extraordinário dita em alemão em certo contexto, ou então formidável em certo contexto, e o francês também em certo contexto, a mesma palavra. É muito difícil chegar a um significado único, né? O trabalho dele é imensurável, né? Quer dizer, e dos espíritos que o acompanharam, né? Por Não isso, cabe realmente codificar não é fácil, não. Cabe realmente, né, o que muitos dos colaboradores do grupo que compuseram esse trabalho o chamarem de mestre, porque é algo... Existe, né, dentro do latim aquele, né, tradutor e traditore, né? O tradutor ele trai, né, as traduções, né? Isso já é um fenômeno antigo, né? A cada tradução há uma traição, né? A própria tradução, né? Você põe muito da sua personalidade, seu conhecimento, da sua cultura. Eu imagino este trabalho, né? Ele ser universal, né? Um sentido único, único. É o que a gente tem que procurar mesmo nessas traduções. Isso. Se alguma tradução não está fugindo um pouquinho daquele sentido que Kardec, né? O mais rigoroso que seja o tradutor. É isso a gente tem observado. Inclusive, às vezes eu comparo até com o francês aqui. E nós temos aí uma professora duas, né, que podem nos ajudar aí quando tiver, quando tiver dúvida. No Livro dos Espíritos, por exemplo, nós já achamos diversas coisas que precisavam ser ajustadas. A tradução do Noleto, ela já considera muitas dessas observações, sabe? Não fomos nós que fizemos, outras pessoas fizeram também, né? Então, ele já considera muito dessas observações. Então, é que está mais, assim, próximo, né, do francês. Mas, mesmo assim, todo tradutor tem a sua interpretação, né, aquilo que ele conhece. Tudo. Mas Kardec coloca aqui nesse trabalho, ele está falando sobre os princípios doutrinários. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi com 510 questões, elas não tiveram a participação de tantos médiuns, tá? Porque o Espiritismo só nasceu em 18 de abril de 1857. Foi o lançamento de O Livro dos Espíritos. A partir daí, como a manifestação dos Espíritos era muito intensiva em todos os lugares, por isso que ele fala mais de 1000, porque era em todo lugar. E como o Livro dos Espíritos teve uma penetração muito grande, a primeira edição esgotou logo, rapidamente. Ele foi lançar a segunda edição em 1860, praticamente 3 anos depois. Nesse período, sofreu uma transformação, mas os princípios da doutrina estão lançados na primeira edição. Lá na segunda edição, ele já faz todo um trabalho, por exemplo, de tirar tudo aquilo que se relacionava com a mediunidade, com a manifestação dos espíritos, que ele considerava, né, importante ter naquele início, ele retirou para colocar nos livros dos médiuns, que saiu em 1861. Então, muito trabalho teve nesse sentido, nesses 3 anos. Aí, sim, por causa da Revista Espírita e por causa de O Livro dos Espíritos, é que houve muitas alterações, alterações no sentido de ampliações e até mesmo modificações de determinados textos da primeira edição. Eu tenho aquela edição comparativa do
Canuto Abreu, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que ele traz a questão em português e traz o texto em português e traz o texto em francês. E, realmente, a tradução dele foi excelente. E aí a gente vê, na segunda edição, totalmente modificado, ampliado, e é a segunda edição que nós conhecemos até hoje. Mesmo assim, sofreu várias modificações até a 13ª edição. Veja que interessante, hein? Inclusive errata de O Livro do Espírito, que a tradução do Noleto já traz essa errata nele. Por que ele não fez essa errata lá? Porque se ele fosse modificar um texto, ele teria que modificar todas as páginas seguintes, todas as referências. Imagina isso naquela época, que a tipografia era feita com, né, aqueles letrinha. Na mão. A conferência disso depois. Então, ele emitiu, na 5ª edição francesa, ele emite uma errata ao Livro dos Espíritos, complementando ideias, modificando determinados pontos, modificando, às vezes, colocando uma vírgula onde não tinha, um ponto e vírgula onde deveria ser ponto e vírgula e tal a vírgula. Fez várias correções, inclusive de palavras nesse sentido, mano. Que a palavra tinha um significado. De onde ele recebeu isso? De todos os comentários que foram feitos de vários centros espíritas, de espíritos que enviaram as mensagens, e ele foi coletando disso. Mas a primeira edição do Livro dos Espíritos saiu na raça, ali, né? Com as irmãs Budan, né? E com a senhorita Jafé, que foi uma das revisoras do Livro dos Espíritos. A partir daí, sim, a doutrina começou a ser difundida em todo lugar. E aí, a partir daí, começaram a vir as questões, eu também já vi isso, recebi isso dos espíritos. Aí começou a chegar nele todas essas comunicações. Então, é uma história interessante que parece que ele já, além disso, já havia muitas outras coisas já prontas, que o próprio senhor Fortier, né, e outros companheiros já interessados nas comunicações já haviam recebido. Então, ele foi fazendo todas as comparações possíveis. Por isso é que ele coloca aqui nesta linha, olha, o primeiro exame comprobatório, portanto, é, sem dúvida, o da razão. Ou seja, vamos botar o raciocínio em cima, a lógica, ao qual se cumpre, se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, olha aqui que ele colocou. E ele vai colocar isso daqui em 1864. Ele não colocou isso aqui antes. Ele só foi colocar quando ele foi lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja, a doutrina já estava no processo de amadurecimento aí, né? Até 1864, quando ele coloca aí, porque inúmeras coisas vinham. Então, ele deu um critério para que se pudesse publicar alguma coisa em nome do Espiritismo. E este daqui foi... Tinha ainda outras dificuldades, né? Que ele diz aqui que, em vários casos, né? Em muitos casos, porém, esse controle foi incompleto devido à insuficiente visão de certas pessoas e da tendência de tomarem sua própria opinião como sendo arbítrio da verdade. Exato. Então, olha as dificuldades que ele encontrou, né? Exatamente. Agora, ele tinha um consultor espiritual para isso, através de médiuns, né? Da própria Sociedade Espírita e da senhorita Jafé, que era um espírito de verdade. Certo? Então, depois que ele montava tudo, né, os espíritos aprovavam ou não, porque, como está lá no prolegômeno de O Livro dos Espíritos, o que ele fez foi organizar, trabalhar as ideias e ter a responsabilidade de publicá-las. Mas a responsabilidade de publicá-las, tudo
que já tinha passado pelo bom senso, uma lógica rigorosa e com dados positivos já adquiridos. Isso neste primeiro critério, porque ainda tem o segundo critério que ele vai colocar depois que nós vamos ver. Então, se tiver fora disso, já rejeita. Quais são os parâmetros para chegar nisso? Quando os Espíritos ditaram a primeira edição do Livro dos Espíritos, já havia os atributos de Deus. Então, tudo que não estava de acordo com os atributos de Deus não poderia ser considerado como um princípio doutrinário. Podia ser considerado como um sistema, como ele diz ali na frente. Ele fala e reforça bem isso. E reforça bem isso. Sistema. Uma opinião pessoal, tanto de encarnado como de desencarnado. Então, isso é uma opinião pessoal, mas não é um princípio doutrinário. Então, quando ele estabelece os princípios doutrinários, ele está seguindo esta diretriz, né? Que é uma diretriz, por exemplo, quando qualquer ciência que vai ser elaborada, o indivíduo elabora a teoria e envia para comentários, né? Para comentários de especialistas, para que eles possam dar o parecer, os pareceristas, né? E os pareceristas dão este feedback. Olha, isso aqui não deve ser publicado, porque isso aqui tem uma outra coisa. Ou seja, com os dados positivos já adquiridos nas experiências que já foram feitas a aquele respeito. Então, qualquer ciência é feita dessa forma. Então, Kardec, quando coloca dessa forma aqui, ele está dizendo que nós temos que, mesmo na atualidade, nós temos que submeter tudo ao cadinho da razão, argumentar, submeter aos argumentos, não opiniões, argumentos, né? Não aceitar autoridade nenhuma, de alguma forma. Não é porque foi um médium tal ou um espírito tal que ditou, não é por causa disso. Não interessam os nomes. Aliás, ele não colocou os nomes. Algumas publicações, ele colocou os nomes dos espíritos, mas não colocou nos médios. Na Revista Espírita tem o nome dos médios da Sociedade Espírita. E outros médios que faziam, porque eles deixaram colocar e ele fez questão disso. Mas não aceitar de forma nenhuma. Não interessam os nomes, o que importa, na realidade, são os argumentos, os fundamentos, né? Esse é o papel da razão. Analisar tudo, submeter tudo, para que possa buscar se estão dentro desses conhecimentos já adquiridos. Daí a importância da gente estudar a doutrina espírita para que a gente possa analisar qualquer coisa que venha dos espíritos, que podem ser coisas boas, mas podem ser opiniões particulares, pessoais. E estudar com Kardec, né? Estudar com Kardec, né? Porque até hoje surgem diversos sistemas aí de explicação, né? As pessoas vão buscando, através do seu entendimento, das suas opiniões, e colocando como verdades, né? Então, e em Kardec, embora a gente não conheça tudo, Valdemar tem trazido sempre para a gente que em Kardec a gente encontra todas as respostas. Todas as respostas daquilo que já foi adquirido como princípio, né? Mas não todas as respostas. Tem respostas que a gente não... Se não está no Livro dos Espíritos, está na Revista Espírita, estudar Kardec com Kardec. Então, isso é importante, sabe? Comparar esses princípios que estão bem fundamentados, né, com as ideias, com a razão. Outra coisa, não pode haver contradição com a lógica, não pode haver, por exemplo, vamos dizer sobre a reencarnação. Tá? Esse foi um princípio que foi muito discutido por Kardec, porque ele não aceitava a reencarnação de cara, não achava, né? Na opinião dele, a coisa não podia ser assim. E como as comprovações da reencarnação só vieram depois, através das pesquisas de campo, através das
desse conhecimento inato que o indivíduo tinha, né, e outras coisas, porque os espíritos falaram sobre a reencarnação, mas ele foi atrás das provas. Então, ele coloca até na questão lá, se não me engano, 171 de O Livro dos Espíritos, ele fala assim, o dogma da reencarnação. Porque até naquele momento em que ele deixou essa questão lá, ele estava com... A lógica estava dizendo isso, mas não havia comprovação. Então, ele colocou como dogma da reencarnação. Mas a lógica estava... A lógica dentro de quê? Da infinita justiça e bondade de Deus. Senão, onde é justiça se não tivesse a reencarnação? Aí que ele coloca esses princípios, esses atributos divinos, como o principal ponto de lógica, para que não haja contradição com esses princípios, com a perfeição divina. Tudo aquilo que reduz a perfeição divina não está dentro de uma lógica, dentro de uma ideia que deva ser considerado como um princípio. Pode ser até uma ideia do espírito, mas é opinião particular. Aliás, é interessante nunca terem mudado isso, né? O dogma da reencarnação continua lá. Não, porque isso foi escrito, né? Foi escrito naquela E ele deixou na segunda edição, na 13ª edição. Todas as edições que tiveram alguma correção, ele deixou exatamente isso para a gente poder entender que não é uma coisa imposta pelos espíritos, mas não era uma coisa comprovada no início. Era lógica, mas não era comprovada. Então, aqui nós vamos aceitar, né? Mas vamos atrás das experiências. Aí vem uma experiência do cego que sabia tocar piano e tudo, né? Ele nunca tinha aprendido, sentou no piano e aprendeu. Outros, a da menina que com 3 anos de idade falava 5, 6 línguas, e aí ele foi, então, conversando, buscando essas informações de campo, né, empíricas, para poder, na realidade, chegar à realidade da reencarnação. Isso vinha de todos os lados. Os correspondentes iam lá verificar. Surgia uma nota de jornal, uma coisa qualquer, ele pedia ao correspondente que fosse lá. Convocava os espíritos da reunião para conversar sobre o assunto. E depois ia comprovar esta ou aquela situação. Então, esse exame, esse primeiro exame comprovativo, né, que ele coloca aí, é realmente o da razão. A razão seria a reencarnação seria na justiça da igualdade de oportunidades. De oportunidades. E que todas as almas chegam à perfeição. Nenhuma é condenada definitivamente. Né? E ele usou a palavra dogma, mais à frente aqui, onde no capítulo 2, tem aqui a definição de dogma utilizada pelo Kardec. Que é o seguinte, vocês já leram, mas é interessante, como você disse a palavra dogma, o que ele considera dogma? A doutrina espírita não é dogmática, no sentido que se conhecem alguns credos religiosos que adotam o princípio filosófico, o fideísmo, em que a fé se sobrepõe à razão, para acomodar e justificar posições de crença. Um exemplo assim absurdo, tal, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal. Porque a palavra está aqui com o seguinte significado: a união de um fundamento, isto é, um princípio divino, com a experiência humana. Isso é dogma para ele. Então, dentro disso, por isso que ele fala que a reencarnação, o dogma da reencarnação é dogma. Isso é a nota do tradutor, né? É a nota do Noleto. Do Noleto ou do Herculano Pires que você está? Eu acho que é do Noleto. Esse último que saiu. É do Noleto.
Então, o Noleto já colocou uma série de coisas que já foram discutidas, sabe? Agora, não é uma colocação, não é uma nota de Kardec, é uma nota do tradutor, da interpretação do tradutor a esse respeito. Mas baseado no contexto em que ele usa aqui. Exato, exatamente. A palavra dogma. Então, o que o Kardec entendia por dogma. Isso foi discutido, isso foi um motivo de discussão aí de vários estudiosos da doutrina para a gente chegar numa conclusão a respeito desse dogma. Mas, mesmo assim, ele passa a não ser dogma quando há comprovação. Mas, até aquela época que saiu a 13ª edição, ainda não havia essa comprovação de pesquisa de campo. Não. E convenhamos também que, na origem, a palavra dogma não tem a conotação que se dá a ela hoje. Não, porque aí houve... A palavra dogma ela foi absorvida pelo catolicismo como igreja foi absorvida pelo catolicismo por outro sentido. Igreja pela religião. E se apropriaram da expressão dogma, se apropriaram da expressão igreja, se apropriaram de outras expressões dentro daquele corpo doutrinário do catolicismo. Então, aquilo é... E hoje as pessoas, a maioria, entende dogma, entende igreja. Quando entende igreja, o que é igreja? Igreja é um templo, é um lugar físico. E a palavra igreja nunca significou isso no original. É reunião. Reunião. Eclésio. Reunião. Pessoas. Vamos fazer uma reunião aqui. Nós estamos aqui numa igreja. Exatamente. Reunião. Uma assembleia. Uma igrejinha, né? Daqui, né? Não importa, pode ser uma capela. Uma igrejinha. E o que é capela? O que é capela? Capela vem de capo, de cabeça e tal. Então, a Tera está falando que essa igreja é tão grande que ela vai até Juiz de Fora. A ação dela é grande. Você vê, né? Alguns quilômetros de distância. Tem túnel. Não, pois Então, quando o Demos citou a palavra aí, o dogma, eu fui lá na frente para ver o sentido que Kardec acreditava no dogma. Então, hoje não se usa mais a palavra dogma da reencarnação. A reencarnação ela não é dogmática, quer dizer, ela não é dogmática no sentido que dão hoje. No dogma você aceita sem discutir a razão, não é isso? Originariamente, a palavra... Hoje não, até a própria reencarnação pode ser rediscutida. Nada se discute. Ela está sendo rediscutida. Não é. Mas é só para ter essa ideia, né, de como que esse trabalho foi feito e de como ele começou. Começou com o lançamento de um Livro dos Espíritos. Em seguida, em 1º de janeiro de 1858, Kardec lança a Revista Espírita. Para quê? Para colocar... Antes do Livro dos Médiuns. Antes do Livro dos Médiuns, foi em seguida. Para colocar para o público geral, que não precisava de comprar um livro, podia comprar um fascículo mensal, né? Das comunicações, do que era o Espiritismo. Então, ele começou a trazer muitos elementos para que pudesse ser contestado, trabalhado, respondido. Inclusive, ele fez várias respostas aos indivíduos que contestavam o Espiritismo, não disputando, mas fundamentando todo aquilo que havia dito, esclarecendo. Foi muito interessante esse trabalho da Revista Espírita, que ela que jogou realmente o Espiritismo a público para toda pessoa, que não precisava de comprar o livro em si. Aí, a partir do momento em que a revista saiu, eles começaram, então, os livros começaram a circular com mais facilidade, né? Então, esse segundo critério, quer dizer, o primeiro critério é esta situação da lógica, da razão, e o segundo critério, que nós já vimos aí, é a concordância no que ensinem os espíritos, que ele diz ser a melhor comprovação.
Então, veja, além da lógica da razão, que é o primeiro critério de análise, tem a concordância daquilo que ensina os espíritos. Né? Ele vai concluir logo adiante aqui, né? Após a interrupção da leitura, são poucos parágrafos. Acho que tudo isso que nós já até falamos aqui, né? Alguém saiu aí. Beleza. Tem alguém com a mão levantada aí. Quem que é? Alcione. Alcione. Diga, Alcione. Uma vez, há 200 anos atrás, me chamaram para um debate na televisão sobre... Era interreligioso. Eu não sei como é que me cataram, como é que me descobriram, isso tem muitos anos atrás. Te cataram, acharam que você era piolho. Pois é, por aí. Então, Piolho. aí, lá fui eu, né? Cara dura lá para conversar. Aí, como eram pessoas de vários segmentos religiosos, quando eles pediram para eu me apresentar, eu falei, doutrina dos espíritos, tinha aí depois eu posso até dar esse nome para ele agora, um opositor, que estava sentado na mesa ali junto, ele ficou bravíssimo com essa palavra doutrina, tá? E ele não me deixava falar. Ele pegou no meu pé. O mediador era péssimo. Não abria espaço para mim, né? E ele falou, não, isso é doutrina. Doutrina. O que é doutrina? Doutrina. A própria palavra está falando doutrina, dogma, questões que não podem ser discutidas. Aí eu tentava, né, argumentava lá alguma coisa. Não, mas isso é uma doutrina. Ele ficou bravíssimo com a história da doutrina. Aí, enquanto vocês estão falando aí, eu vim olhar aqui no nosso amigo Google o que é doutrina, tá? Aí está dito assim, ó. Como doutrina está relacionada a um conjunto de princípios ou dogmas de uma religião, e a religião diz respeito a um conjunto de crenças ou dogmas relacionados com a divindade e da relação do homem com essa divindade, e abrange também normas morais para o comportamento do sujeito de forma individual e social. Tá? Então, pela definição aqui, além de comparar com dogma, é um sistema muito apertado mesmo, né? O que eu estou indagando aqui agora, enquanto a gente está estudando, né? Por que será que Kardec, que era um linguista, né? Ele falava várias línguas e professor, fez cartilha de gramática francesa para o governo francês. Por que será que ele escolheu essa denominação, né? Doutrina dos espíritos? Pois é. Aqui nós temos que recorrer ao que ele definiu como doutrina espírita. Doutrina dos espíritos, tá? Nós vamos lá no que é o espiritismo. Deixa eu achar aqui. Tem uma introdução aqui que é muito grande. Eu podia ter até simplificado, mas vamos lá. No preâmbulo, ele coloca aqui, olha. É doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, tá? E ele chama o espiritismo, é um outro nome que ele traz. Veja, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos,
bem como de suas relações com o mundo corporal. Quando ele chama de doutrina espírita, é porque é uma doutrina filosófica. Então, ele chama isso de doutrina espírita. É aí que nós temos que nos colocar e dizer: a doutrina espírita é uma doutrina filosófica. De onde saiu essa doutrina filosófica? Da relação, da observação com os olhos da ciência, analisando, comparando, verificando, trabalhando nos fatos. Por isso que ele chama como uma ciência de observação. E ele, então, coloca, na realidade, uma filosofia embasada na ciência. Ou seja, ele já começa a falar, muito antes de qualquer pessoa, da filosofia da ciência ou ciência da filosofia. Certo? E ele chama isso de doutrina dos espíritos. Né? O livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, ele diz lá no finalzinho da introdução de O Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, ele chamou de doutrina espírita. Agora, é preciso de sempre dar esta definição do que ele chamou. Quando ele perguntaram se o espiritismo é a religião, ele deu a definição de religião, que o espiritismo pode se enquadrar dentro disso. Filosoficamente, sim, o espiritismo é uma religião, mas não é uma religião no conceito comum da palavra religião. E assim por diante, ele foi explicando por que esses nomes. Né? Então, aqui no preâmbulo do que é o espiritismo, ele traz exatamente esta definição. Tá? Agora, ele chamou de doutrina espírita. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Desde que saiba o conceito de doutrina espírita. Certo? Filosoficamente, o que pode ser considerado uma religião? Filosoficamente, sim. No seu sentido filosófico. Religião no sentido de religar, no sentido de não a Deus, mas num campo de fraternidade os homens. Ele vai dar isso daí como várias ideias de religião. Por exemplo, uma assembleia que todos comungam a mesma ideia, forma-se, na realidade, uma religião. Por isso você tem a religião da família, você tem a religião da política. Né? Então, são ideias que comungam a mesma situação. No caso do espiritismo, é estabelecendo a fidelidade, a fraternidade. Né? Então, é importante, desculpe me interromper, é importante nessas assembleias, convenções, é estabelecer que, na prática, a gente fazia isso na época que eu trabalhava, que seria, não me lembro como é que é o termo, mas seria mais ou menos a gente igualar conhecimento. Então, por exemplo, doutrina espírita. A gente pega o que é a definição, o que é religião dentro de Kardec. Na hora que for falar sobre isso, fala, nós estamos falando sobre doutrina espírita, é isso. Isso que a gente entende por doutrina espírita está escrito aqui. Segundo, chama-se normatizar, normalizar conhecimento. Porque senão fica aquilo que aconteceu com o Alcione. O camarada não aceita a expressão, porque não faz parte do vocabulário dele. Ele não conhece, não leu. Então, eu acho que qualquer gente que participa de algum grupo, eu participei recentemente de uma reunião sobre... Não tive oportunidade porque eu vi que houve um desvio, mas eu estava com tudo escrito que eu ia falar. Eu falo assim, dentro desse significado é o que eu vou dizer. Dentro disso é que eu vou classificar. Porque senão vira aquilo, doutrina é isso, doutrina é aquilo. Não, peraí, né? Eu estou dizendo que doutrina é isso em função daquilo que foi dito pelo autor. Estou trabalhando com o autor. É isso aí que você falou, é importante isso. É a normalização do conhecimento, porque senão a gente
fala coisas diferentes. Entende coisas diferentes. E o pior, divulga coisas diferentes. Por exemplo, o que está no dicionário nem sempre pode ser utilizado dentro da doutrina espírita. Tem determinados temas, palavras, se você pegar o dicionário, você vai ver que é completamente diferente daquilo que a doutrina espírita traz. Um exemplo, a palavra caridade. No dicionário, ela tem uma conotação totalmente assim, é alguém que dá alguma coisa, que faz alguma coisa pelos necessitados, pelo necessitado. E a doutrina espírita nos traz que a caridade é um processo de relacionamento com as pessoas, quem quer que seja. A caridade, segundo Jesus, Kardec vai colocar, abrange todas as relações, seja com os inferiores, com os iguais ou com os superiores. Então, é um processo de relacionamento entre pessoas. Não é uma coisa que se faz. Isso não é uma coisa que se dê. Não é uma coisa que se dê. Mas que se faça, né? É como você vivencia aquele momento que você está num relacionamento. Nós estamos aqui podendo estar usando da caridade. O que é isso? Aí nós vamos, dentro da doutrina espírita, buscar o que Kardec fala sobre caridade. E quando ele fala da caridade material, ele explica caridade material, certo? Aí é a doação. Aí é uma doação. É a doação de coisas. É Doação existe, doação de beneficência. tempo, de amor, de tudo. Exato. Na caridade envolve doação, que não seja material, né? A caridade em si, no doutrina espírita, tem uma outra ideia, que é a questão que ele pergunta, Kardec pergunta aos espíritos. Como, no entender de Jesus, nós podemos saber o que é caridade? Mas no entender de Jesus, não é do Kardec, não. Né? Os espíritos explicam. Indulgência para com os outros, com as imperfeições alheias, benevolência para com todas as pessoas e perdão das ofensas. Então, isso é vivenciar a caridade. Então, caridade é uma coisa interna da alma. Interna da alma. Isso é caridade. Mas eu descobri que é possível. Com certeza. Se não fosse possível, como é que... Então, veja só. Por isso é que quando ele fala que a concordância no que ensina os espíritos é, pois, a melhor comprovação, vamos colocar a palavra caridade. A gente olha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter várias explicações sobre caridade. Todas elas estão convergindo para a mesma ideia que está no princípio doutrinário que está no Livro dos Espíritos. Exatamente isso. A caridade como a entendia Jesus. Agora, quando ele vai falar diferente, ele fala sobre caridade moral, ele vai falar sobre caridade material, então ele dá um adjetivo à caridade para mostrar em que ela está sendo aplicada. Né? Mesmo assim, quando ele diz fora da caridade não há salvação, a gente acha que tem que dar as coisas para os outros para a gente poder ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo um processo de relacionamento. Com quem quer que seja. Diga. Isso. A gente vai percebendo nesses estudos que o convite é para que sejamos caridosos, ponto. E não que a gente saia para fazer a caridade. Exatamente. Que aí é comportamento, é sentimento, é o nosso coração mesmo, né? Então, o dia que nós todos aprendemos a ser caridosos, vamos ser caridosos. Que aí é o nosso sentimento. Exato. Eu acho que o convite é esse, né? E não Exatamente. que a gente faça a caridade. Bom, então, nesse critério aqui, né, que é o segundo critério, essa concordância, Kardec está preparando para estabelecer o critério universal. Né? Esse critério de concordância universal. Então, algumas dessas considerações, né, desse controle universal, não concordância, elas têm que ser observadas. Então, não adianta um único médium, vindo de médiums que se conhecem, que um conhece a literatura do outro, se eles falam as mesmas coisas, pode ter toda uma interferência no processo. Então, tem que ser pessoas completamente desconhecidas, como foi naquela época.
Hoje, com a internet, é um pouco mais difícil isso acontecer. Por isso que o critério da razão tem que ser muito bem observado, né? De outros espíritos e de outros médios. E de outros médios. Agora, por exemplo, suponhamos, né, nós temos excelentes médios aqui. Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco. Vamos dar só esse exemplo desses três que são os mais conhecidos, né? Se o Chico Xavier trouxe alguma coisa e Divaldo traz a mesma coisa, um é o espírito André Luiz, ou Emmanuel, e o outro é Joana de Anjos, o que sai da linha moral, tá? Nós temos que observar com muito critério, porque um pode conhecer exatamente aquilo que o outro fala, porque eles são do mesmo país, são amigos, são, né? Conheceram a obra um do outro, certo? Então, você pode dar crédito pela qualidade do médium? Sim, mas não pode dizer que é uma concordância universal. Teria que ter médiuns de outras regiões, de outros locais, sem acesso a essas informações, para que isso se torne um princípio doutrinário, e não uma ideia de um indivíduo que possa até mesmo os espíritos ter. Outra coisa, Leon Denis foi um grande estudioso e realmente continuador da doutrina espírita. Ele tem pontos no trabalho dele que são opiniões dele, que ele chegou a esta conclusão, mas que não tem um critério universal, em que Kardec deixa claro que são sistemas ainda que não podem ser comprovados. E uma vez que não podem ser comprovados, eles podem até ter lógica. Aí vêm os médiuns e falam as mesmas, os espíritos, através dos médiuns, falam as mesmas coisas, conhecendo a obra de Leon Denis, naturalmente. Então, você tem assim, isso pode ser uma ampliação da ideia do próprio Leon Denis, ótimo, mas não pode ser um princípio doutrinário ainda, Mas deixa eu te falar, porque é incomprovável, por hoje, enquanto. Como são muito difundidas todas as informações, todo mundo tem acesso a todas as informações, dificilmente a gente conseguiria uma revelação que a gente pudesse depurar dessa forma. Não. É mais difícil. É mais difícil. É mais naquela difícil. época, o contato de um com o outro era praticamente impossível, porque Hoje as é mais informações não chegavam. Inglaterra, o outro nos Estados Unidos. Não precisava nem de ir tão longe, talvez aqui o Divaldo com o Chico Xavier, eles não se comunicassem, né? isso. Bia, obrigado, porque me passou uma ideia aqui pela cabeça, como eu sou maluco de Barbacena, eu falei, falo ou não? Falo ou não? Porque me veio a seguinte ideia na cabeça. No século XX e XXI, seria impossível a pureza da doutrina espírita como ela foi colocada no século XIX. Veio isso na minha cabeça. Porque, na verdade, é dentro disso que você falou. Hoje, a coisa é tão aberta, tão difundida, que seria uma balbúrdia de ideias, de discussões e de achismo, que realmente seria difícil. Então, e é evidente também, dentro do conceito que a gente tem hoje, o fato de que tudo acontece ao tempo em que o Pai deseja que aconteça. Tá certo. E aí vem um item aqui que ele fala para nós, menina, desta concordância que os espíritos façam espontaneamente. E não por evocação. Porque nós podemos provocar um espírito com determinadas perguntas, né? E os espíritos aí dão aquilo que a gente está querendo. Ou ele fala numa linguagem que você entende como você queria. Então, não adianta a gente ficar... Agora, se a gente tem dúvida em alguma coisa, conversar com os espíritos trazerem essas explicações para nós. Isso é o que já existe. Sim, exatamente, porque às vezes a gente não entende muito bem, né? Trazer essas informações, buscar isso daí, é importante que a gente tenha. E isso tem até muito, né? Determinados processos que nós não estamos entendendo, como encaminhar, principalmente
no campo das obsessões, né? Quando a gente trabalha na desobsessão, quando a gente tem alguma dúvida a respeito da saúde, isso tudo pode ser trabalhado com os espíritos vão encaminhando. Mas isso são questões que não são de princípios doutrinários. Isso são questões, às vezes, até mesmo de moral, que nós não estamos entendendo. Nós não estamos penetrando numa ideia, né? Então, eles trazem para nós. Agora, o princípio doutrinário é uma coisa completamente diferente do que, por exemplo, o ensinamento moral. O ensinamento moral é que não pode fugir dos princípios doutrinários, mas ele é sempre moral, né? Então, ótimo. Então, é isso que Kardec deixa claro aqui para nós nesse sentido. E esta manifestação espontânea é quando os espíritos superiores, quando, né, a vontade divina vem e estabelece esse critério novo. Até o momento, nós não conhecemos nenhum princípio da doutrina que tenha sido modificado, né? Nem pelo avanço da ciência, nem pelo avanço da filosofia e nem pelas informações dos espíritos. Agora, existem espíritos que têm as suas ideias. Eu conversei já bastante com o Hélio sobre determinadas obras de Ramatiz. O Hélio tem quase todas lá, né? Ou bastante, né? Eu tenho algumas, eu já estudei algumas, já li algumas, não estudei. Mas tem pontos que são importantíssimos e são bons, são claros. Outros são opiniões de Ramatiz. Nós temos que, então, tomar cuidado, né, para não tornar aquilo um princípio espírita, mas é uma opinião de um espírito. Se esse ponto, mais tarde, vier, por exemplo, né, a ser... tiver essa concordância de outros espíritos, de outros médiuns diferentes em vários pontos do mundo, aí sim a gente vai incorporar, desde que isso não fira nenhum atributo divino. Podemos acrescentar nisso o próprio Miramês, né? O próprio Miramês. Através de muitos mais, né? Tem opiniões ali muito interessantes. Mas são opiniões, né? São opiniões. Então, essas coisas vão no crescer. Aliás, eu gostaria de sugerir aqui que a gente tem, eu acho que uns 15 minutos ainda, né, de terminar nesse parágrafo, esse capítulo, né? Já estamos passando para lá. E já está chegando lá, né? O que vocês acham da leitura aí? Porque já falamos... É a conclusão, né? Resumo de nós paramos exatamente no Aí ele vai na conclusão agora para nós. Pode. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade. E caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém, carecendo sempre de confirmação.
Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, a presunção de verdade não pode estar com aqueles que é o único ou quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam de seu ponto de vista e aconselho que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que, desde o primeiro momento, congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritas que a seu respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão pela força mesma das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso areópago, onde não se conhecem corrilhos, nem rivalidades ciosas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tem. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, tal juiz supremo, é que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma dessas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que se resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui,
Até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso, se não dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal, não menos certo, de qual dos dois sistemas prevalecerá. Sabe que esse negócio me chamou a atenção? Você tem que falar um pouquinho mais alto, é? O que me chamou assim, super atenção na hora que você leu é um problema que a gente está vivendo hoje, né? Nesse pedacinho que fala, daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, caso se julgue conveniente publicá-las. Importa não as apresentar, senão com opiniões individuais. É exatamente o que a gente está se perdendo na internet, né? Todo mundo tem uma opinião e fala, e como você, se fosse verdade absoluta. e você recebe aquilo e não checa, e passa. Então, nós estamos vivendo uma situação de incredulidade. Você não sabe o que você acredita, porque todo mundo sabe. E ainda coloca a autoria de outras pessoas que às vezes nem Não é só com relação ao espiritismo, com relação a tudo. Ah, como criar menino, como comer, meu Deus, a gente fica doido. E pior ainda disso aí é que você tem um número enorme de informações em que as pessoas não assumem, não assinam, ficam no anonimato e vários outros aceitam aquilo como sendo... Ele nessa época aí, ele estava alertando a gente contra. Bom, uma coisa é certa, tudo que tiver contradição, uma falsa da verdadeira, pode ser as duas falsas, mas assim mesmo contraditórias, né? É certo? Exato. Se você contradiz uma coisa com um argumento diferente, mas também um argumento falso. Ou uma premissa falsa. A partir de uma premissa falsa, você traz o melhor argumento, mas a premissa sendo falsa, o resultado vai ser pior falso. que você partir da premissa errada, você tece um argumento convincente. Então, esse é um grande problema. Agora, em relação à doutrina espírita, essa parte que você trouxe para nós, Térlia, é muito importante. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade. Isso tem acontecido muito, gente. Tem companheiros nossos aí que estão sendo verdadeiros xerifes das situações em que qualquer expositor fala. Eles têm feito um trabalho de análise das falas dos expositores que sai no YouTube. Agora, quantas pessoas já viram isso? E você não tem como voltar com as ideias. E ele tem toda a razão naquilo que ele está analisando, né? A gente tem acompanhado o trabalho aí de um companheiro que traz esse assunto, né? Inclusive, a gente andou trocando umas figurinhas aí a respeito de uma ideia que estava sendo divulgada. E é interessante, porque a gente não tem controle sobre isso. Então, de quem que tem que ser o controle? Nós. É de cada pessoa. Por isso é que nós temos que aprofundar esses estudos da doutrina para que a gente saiba realmente discernir uma coisa da outra. Você pode até dar uma opinião de um expositor, por exemplo, segundo fulano de tal, certo? Não é a opinião da doutrina, é do indivíduo, segundo fulano de tal, né? Ele nos diz isso e isso, sim. Mas se você fala assim, em nome da doutrina, você está corroborando o que ele está falando. Então, qual o trabalho que a gente tem feito atualmente? Eu estou colocando a minha posição, né? Em todo lugar que a gente vai trabalhar, ideias, falar, a gente traz algumas considerações de alguns espíritos, né,
fora da literatura de Kardec, desde que aquilo já tenha sido analisado e verificado a sua concordância. E é um trabalho danado para a gente fazer isso, né? Então, a gente tem tomado esse cuidado, né? Por exemplo, o livro Pensamento e Vida, que nós estudamos aqui, nesse grupo, que foi um estudo muito rico, o que nós fizemos com ele? Pensamento e Vida foi anterior ao Consolador, né? O que nós fizemos com ele? Analisamos, olhamos a concordância, inclusive, com o pensamento de Kardec, ou dos espíritos, da doutrina espírita. Aí passamos para o Consolador. O que nós fizemos? A mesma coisa, a análise daquilo. Não importa se foi Emmanuel que falou através do Chico, vamos ver se aquilo está de acordo com a doutrina. Isso é bom até para o futuro do espiritismo, né? Agora, aquilo que não estiver em acordo, nós sabemos separar, né? Exatamente, porque é muito clara, a doutrina é muito clara, a doutrina não tem meias verdades, não tem meias palavras, certo? Todos os princípios estão claros e cristalinos ali. Então, quando eles falam, é necessário que a gente faça esse controle. Então, nas palestras dos indivíduos que eles falam, nas palestras que eu faço, tem que haver essa análise das pessoas para saber se realmente aquilo que nós estamos falando, expondo, está de acordo com a doutrina dos espíritos. Quando nós queremos citar alguma coisa, a gente pode falar, segundo Joana de Ângeles, ótimo, não tem problema nenhum. Segundo Emmanuel, não tem problema nenhum que a gente cite dessa forma, tá? Mas a gente deve comentar aquilo que Kardec diz a respeito daquele item. E se ele não diz nada, é segundo o espírito fulano de tal. Aliás, sem conotação de presunção, em alguns desses estudos, a gente achou que tinham coisas ali com Emmanuel que a gente... Que era talvez uma opinião dele. Agora, aquela opinião está errada? Não, aquela é a opinião dele. Pode ser que eu não alcance a profundidade da opinião dele, mas eu não encontro ali nenhuma base da doutrina que sustente. Então, eu prefiro não divulgar aquela ideia. Tá certo? Eu pulo, né? Eu pulo. Nós estamos fazendo a mesma coisa com o livro Nos Domínios da Mediunidade, quando a gente estuda às terças-feiras. A gente procura a base doutrinária e, quando ela muda um pouco, nós vamos explicando e adentrando dentro da base doutrinária, mostrando que o que está escrito ali, né, é entendido nesta base dessa forma. Mas, segundo André Luiz, é daquela opinião. Nós vamos estudar um capítulo que eu sei que tem uma contradição muito grande com aquilo que Erasto já nos trouxe, outros espíritos da codificação nos trouxe, que está no Evangelho segundo o Espírito, no livro dos Médiuns, e ainda está na Gênese, que, na realidade, é contraditório. Esse processo, nós vamos, olha, segundo André Luiz, é assim, Erasto nos traz essa e essa coisa, e deixa cada um a sua análise, sem dizer essa ou aquela situação de impor a ideia, mas expor os argumentos, que eu acho que é o que nós temos que fazer, né? Em todos os nossos comentários e explicações que a gente tiver dando. Por isso que, às vezes, eu exagero um pouquinho aqui, né, quando a gente está estudando. Olha, o que Kardec nos diz a esse respeito? Não sei se vocês estão lembrados, né? A gente sempre está colocando isso, para a gente poder fazer essas comparações, essas análises, porque isso é bom para a doutrina, isso é bom para nós. Muito bem. Próxima semana, notícias históricas, né? É isso? Eu adoro notícias. História é um assunto. Você falou, eu queria ir ao dicionário ver a palavra corrilhos. Corrilhos, eu te falo o que é. Reunião de um grupo com interesses escusos. Concluio. Concluio, olhei também.
Essa palavra... E aerópago é conceito. Atenas. Que chique. Areópago era uma espécie de teatro ao ar livre, onde É. se reunia para as discussões. Então, Tribunal de Justiça ou Conselho. Sempre qualquer tribunal assembleia que se principie pela retidão dos julgamentos. No Brasil não temos aerópago. Mas mesmo assim, Paulo, quando esteve lá no Areópago, né? Ele... quem era o indivíduo que estava lá? Que todo mundo estava acusando, né? E ele botou o dedo no ouvido. Mas por que você está tampando o ouvido? Porque um tem que escutar aquele indivíduo que está sendo acusado e o outro tem que escutar o próprio acusador. Então, tem que ter ouvido, ter dois ouvidos para escutar as duas coisas diferentes e fazer sua análise, né? E é interessante que ele passou apertado nesse areópago. Foi menosprezado. Foi menosprezado. Gente, vamos encerrar? Então, especialmente aí, né, para o Carlos, para a Letícia, que estão aí com o pai da Letícia aí em casa. Nossas vibrações de tranquilidade, viu, meu amigo? Obrigado. E que esse momento possa ser um momento precioso aí para os espíritos com maior acesso, né, os bons espíritos. Não sei se modificar o quadro, mas pelo menos minorar as dores, trazer a ele o conforto, né? E, se possível, a própria cura, né, do mal. Para você também, com seus discos novos, né? Certo? Para o Mano, que está aí também. Estou trabalhando aqui com eles. O Mano, que está buscando também o tratamento, né? De acordo com a necessidade. É isso? É isso. E como disseram aqui, todos nós precisamos de alguma coisa, né? É verdade. Mas vamos destinar estes momentos a essas pessoas que estão muito próximas ao nosso coração, para que eles possam receber dos bons espíritos essa assistência que Deus permite, com certeza. Vibração da mente. E a vibração nossa, né? Nossa. Para que esses bons fluidos possam chegar até eles aí, com a presença desses companheiros espirituais que nos auxiliam. Quem quer dizer alguma coisa aí? Quer dizer? Uma vibração para a Prícila também. Ah, sim. Para minha mamãe. Sua mamãe, né? Sua mamãe também está necessitando. Todos nós. E a Prícila hoje faz 48 anos, né? Então, Nossa afilhadinha, querida. está firme. Foguete. Quem faz a prece para a gente? Posso fazer. Então, vamos fazer desse momento aquele momento especial em que conversamos com o nosso Criador, nos dirigimos diretamente às forças que o representam, através dessa pleiade de amigos espirituais, esses espíritos luminosos, que nos conhecem tão bem, que conhecem os destinos do nosso planeta, que conhecem a potencialidade do coração humano,
a essas hostes superiores é que nós estamos ousando elevar as nossas pequenas vibrações, na certeza de que, na lei de amor, que também é misericórdia, encontraremos medianeiros que farão com que essas vibrações cheguem até onde elas são necessárias, inclusive ao nosso próprio coração, em resposta aos nossos anseios, aos nossos pedidos. Mas nós desejamos também, Senhor, colocar aqui a nossa vibração de gratidão pelo amparo, pela proteção de cada segundo, por essa doutrina dos espíritos que modifica a nossa vida, por esses amigos que seguem conosco, encarnados, participando dos desafios dessa hora. E pelos nomes que aqui foram citados, e por aqueles outros que se encontram no nosso íntimo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Que assim seja.